Essência Diletante. Contos e outros pontos. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela, como o noivo despe a noiva. Álvares de Azevedo. Ela estava de fato resignada nos braços da morte, apesar do fato de que a dor e a ansiedade cresciam, enquanto ela ia perdendo as forças no que poderiam ser seus últimos momentos de vida. Então na sua mente, naquele instante, persistiram em retornar vívidas as imagens e os detalhes daquele estranho sonho de dias atrás novamente. Por que havia ignorado um aviso onírico tão claro? Via candelabros negros e silhuetas mórbidas. Em uma caixa de ossos sentia o forte cheiro de incenso de ópio que curiosamente reconheceu como tal. Então, ainda lembrando-se do sonho, deu-se conta de que nele tudo aquilo estava num local semelhante a uma capela funerária, com vitrais semelhantes ao do mausoléu onde tentara se esconder, e iluminada apenas pelas muitas velas. Uma serenata trágica e sombria tocava no ambiente, embora não pudesse saber de onde vinha a música, pois o local parecia deserto. Ao se aproximar do altar, repentinamente, via um corvo sem olhos pousado onde deveria haver uma imagem sacra ou cruz. Próximo ao animal, reconheceu escaravelhos que passeavam pela face pálida de alguns querubins de mármore, que agora identificava serem muito semelhantes aos existentes nas tumbas daquele cemitério. Na mesa do altar, jazia uma taça de vinho ao lado de um caixão. Quando finalmente se aproximou a passos receosos, viu que a figura ali deitada possuía rosas pelo corpo e estava coberta por um véu. Ao estar mais próxima da taça, notou que aquilo não era vinho, e sim sangue. E quem ocupava aquele caixão, ocultada parcialmente pelo véu e pelas rosas, era ninguém menos que ela mesma. Nesse instante, Sofiéria aparecia repentinamente a puxar para si com os olhos em brasas e as presas à mostra, com a face repugnante como ela nunca o vira. Então, o sonho findou quando Luana acordou trêmula, ofegante, querendo esquecer tudo aquilo juntamente com a angústia que a tomava. Havia preferido pensar que aquele sonho não significasse algo relevante, uma vez que era composto por elementos sombrios tão específicos que talvez fossem pertencentes a alguma das poesias ou músicas góticas que tanto apreciava. Agora sabia que aquilo era um presságio de morte e sentia-se um pouco ingênua por não querer crer até ser tarde demais. De volta à realidade, Luana escutava as batidas do próprio coração como se pulsassem em todas as suas veias, com as presas de Sofiéria ainda fincadas em sua carne. Escutava nitidamente o ruído que ele fazia ao sugar com gosto. Não sabia quantos minutos haviam se passado. Era desta vez agonizante para ela estar ali, em sua mercê, enquanto ele a sorvia com vontade, sem intenção de parar. Algo que já lhe causara tanto deleite outrora em outras circunstâncias. Então, as mãos da moça agarraram o sobretudo daquele ser sanguessuga com força num último ímpeto de lutar. Ela tentava puxar o ar pelos pulmões, e em instantes, quando soltou um gemido, sentiu o braço dele apertar seu corpo pela cintura com força e erguê-la. Seus pés pareciam estar fora do chão. Agora ela ofegava, percebia o corpo desfalecer e um aperto tomar-lhe o peito sem pedir licença. Sentia os próprios batimentos mais lentos a cada minuto. Não faltaria muito agora. E entre a consciência e a inconsciência, imagens e sensações distorcidas invadiram suas memórias. Será que ela merecia estar ali? Seria sua culpa ter provocado aquela situação?
Então ela pensava com um ar resignado: se me debater ou resistir, apenas sentirei dor, e eu sou uma das raras pessoas que já sabia com antecedência como exatamente iria morrer, porque eu mesmo escolhi. Sabia bem que me apaixonei pela morte e um dia estaria em suas gélidas mãos. Sabia como tudo isso era irracional e que este momento chegaria cedo ou tarde. Ainda assim, eu escolhi. Não tenho nada do que lamentar. Violenta tempestade tomou os pensamentos da garota, e Solfieri inesperadamente foi diminuindo a sucção daquele rubro néctar que tanto lhe apetecia. Ele arregalou os olhos, pois, involuntariamente, a tempestade mental de Luana o invadiu de súbito tão intensamente que seus globos oculares já não estavam mais incandescentes. Ele agora retirava a boca do pescoço de sua presa, e, ao invés de soltar o corpo inerte que segurava no chão, como lhe era de costume ao matar, ficou pensativo por alguns instantes, segurando a moça já desfalecida. O gosto do néctar fervente ainda na boca e a sensação inebriante que aquilo trazia, embora logo notou que desta vez não lhe parecia tão embriagante quanto se recordava. Por que seria? Olhou para a face de Luana em seus braços e via nitidamente com sua visão noturna, apesar da penumbra cemiterial. Ele agora possuía temporariamente o corpo morno, após beber o fogo líquido que aquela humana trazia nas veias. O pescoço dela portava agora sua marca característica, de um modo menos sutil do que costumava portar de outras vezes que ele degustava daquele vinho sanguíneo. Finalmente, a loucura pela qual fora cometido havia passado. Em outras circunstâncias, seria tão extasiante sentir o corpo aquecido por aquele líquido sagrado, sobretudo aquele advindo daquelas veias tão peculiares, tão fervente, tão doce, tão viciante. O sangue de Lua. Apaixonara-se perdidamente por aquele sangue desde a primeira vez que ela lhe dera por livre e espontânea vontade. Aquele sangue continha algo próprio, algo único. Pensava querer dela somente isso, do jeito que fosse, e que não atacava como a todos os mortais, apenas por suas veias conterem aquele sangue delicioso. Mas naquela noite via que não, e agora sentia nitidamente que aquela sensação de beber aquele vinho escarlate era 1000 vezes melhor quando a degustação daquele sangue era de bom grado daquela humana. Nunca antes se importara com isso, mas agora finalmente compreendia por que com ela era diferente e entendia que parte daquele sangue ser único jazia do prazer que ela sentia outrora ao ser por ele sugada. Agora a segurava deitada em ambos os braços e falava com ela mentalmente, ou melhor, tentava fazê-lo sem sentir nenhuma consciência, enquanto andava lentamente com ela pelo cemitério, desfalecida e inerte. A saia negra e rendada, tal qual os cabelos pretos longos com a espessa mecha branca pendiam, enquanto ele contemplava a face feminina aparentemente serena, embora lhe notasse o resquício de lágrimas provocadas por ele. Pensou no óbvio, parou, segurou-a pelas costas com apenas uma mão e mordeu o próprio pulso, tentando fazer seu sangue imortal verter nos lábios dela. Mas os lábios femininos sequer se moveram, e ele logo concluiu que já parecia tarde demais para esta opção. Tu nunca me temeste, e é por isso que terminastes assim. Olhava para ela e mal acreditava que justo ele, sempre um assassino compulsivo, como se matar fosse a coisa mais banal e cotidiana do mundo, agora sentia aquela sensação incômoda. Se tivesse um coração vivo e pulsante no peito, ele estaria apertado naquele momento, mas a certeza era que ele não desperdiçaria aquele vinho sanguíneo ingerido com lágrimas. E aquela noite, sentir aquilo que o deixava confuso, arrependimento. Por que falhar ao resistir àquele maldito frenesi e atacar a Luana como uma besta irracional? Ainda caminhava com a moça desfalecida nos braços enquanto pensava em tudo aquilo. Tentava de novo se comunicar mentalmente com ela como por vezes fazia, mas também era em vão. Ela havia mesmo perdido por completo a consciência. Estaria mesmo morta?
Havia enfim saído do cemitério e agora ele havia colocado deitada num banco de praça que ficava do outro lado da rua, aparentemente deserta naquela hora tardia. Se ajoelhou diante dela daquela madrugada. Passava de leve a mão fria sobre o rosto da moça inconsciente enquanto a velava. Colocou suavemente o longo cabelo bicolor da moça por cima da ferida que ele mesmo lhe causara, cobrindo seu pescoço por inteiro. Sabia que, se ela estivesse acordada e de fato em condições de corresponder, não se sentiria nada bem com aquele ferimento exposto. Contudo, se Luana pudesse ver, Solferes jamais cederia ao seu orgulho e estaria demonstrando aquela preocupação com ela. Jamais estaria desabafando do jeito que estava prestes a fazer. Jamais assumiria uma fissura tão quente e profunda em seu frio coração morto. Jamais reconheceria que estava arrependido. Que flagelante maldade fiz contra ti, minha querida. Não mereces o meu flagelo. Sei que gostas de servir-me de teu sangue, tanto quanto gosto de tomá-lo. Sorriu de leve ao dizer tais palavras, um sorriso triste, já com gosto de saudade. Depois ficou sério novamente. Os longos fios ruivos alcançavam o rosto moreno enquanto ele se reclinava sobre ela. Mas não mereces isto, minha Luana. Não mereces ser consumida por mim como um mero alimento. Não mereces que eu te tome a vida. Não mereces que eu me aproveite de ti. Ainda que me disseste certa vez que para te morrer seria libertar-se, mas não assim. Os dedos longos e pálidos agora escorregavam pela testa da moça, descendo por seus cabelos, passando pela grossa mecha branca entre a cabeleira negra e sedosa. Tocou carinhosamente sobre os fios negros que cobriram a marca de suas presas, deixadas no pescoço dela. Os dedos frios estavam impacientes por não encontrarem naquele corpo nenhuma reação, nenhum pensamento naquela mente, nenhum movimento, nenhum calor, tanto nas veias quanto na pele antes cor de barro e fervente. Era difícil para um demônio como ele admitir, mas realmente temia que ela não acordasse mais. Falava agora em um tom suplicante, embora sua voz prosseguisse firme e grave como de costume. Minha querida, acorde. Abra os olhos, minha lua. Não morrestes antes, porque agora me trouxestes para cá, não lembras? E foste valente para sobreviver naquela noite. Se não estás morta, por que então ficas como se estivesse? Podemos fazer alguma coisa? O que aconteceu? Ela está bem? O que houve aí? As vozes repentinas fizeram Solferes se sobressaltar. Humanos, 2 homens e uma mulher. Vestiam sobretudos como o seu. Eram certamente daquele tipo de humanos que caminhavam pela noite e vestiam sempre roupas escuras e maquiavam-se para imitar a sua espécie. Luana lhe falava sempre deles, embora Solferes não os julgasse muito mais relevantes que outros humanos. Ela mesma os admirava e almejava ter amigos como eles, e somente por isso Solferes resistiu ao impulso de silenciá-los com a morte. Esta é a minha noiva que jaz desmaiada. Foi tudo o que Solferes conseguiu dizer sem sequer encará-los, e demonstrando pouca paciência para dar-lhes atenção. Aparentava o jeito arisco e os olhos ferozes de sempre, embora não estivessem rubros. Não queria matá-los naquele momento, pois tinha algo bem mais importante para ocupar-se. Contudo, se eles demorassem a seguir seu caminho, de fato faria sem mesmo pensar. Definitivamente não queria dar-lhes conversa naquela noite. Todavia, mal sabia que o trio havia parado ali por escutarem suas últimas palavras a moça deitada no banco e por notarem a tristeza em seu falar e em seus gestos ao não conseguir reanimá-la. Sei como é, mas não esquente tanto a cabeça. Vai passar. Nossa namorada também já ficou mal muitas vezes assim, com meia garrafa de Contini. Eu não sou tão fraca. Foi uma garrafa inteira. Deixe-me ver como ela está. Nossa, que cabelo lindo ela tem. Nunca consegui descolorir o meu assim. Antes de qualquer um dos homens pudesse fazer algo, a mulher de sobretudo negro já se ajoelhara e encostar a cabeça perto da cabeça de Luana. Solferes ficou alerta como um felino pronto para o ataque e segurou um grunhido.
Arrancaria a cabeça dos 3 sem pensar se aquela estranha sonhasse em retirar as mechas de cabelo que recobriam as feridas de Luana ou a tocasse. O segundo rapaz do trio, o único que ainda não abrira a boca, apenas olhava para Sofieri enquanto algo nele lhe dava calafrios na espinha. Um alerta interno lhe dizia que não era muito seguro continuar aquela conversa e sequer imaginava quão certa estava aquela intuição. Mais que depressa, pegou discretamente o companheiro e a companheira pelo braço e buscou tirá-los dali. A moça do trio ainda manteve os olhos fixos no estranho casal antes de se distanciarem e inocentemente sorriu simpática para o estranho ruivo cabeludo despedindo-se. Em minutos, eles se distanciaram e sumiram na madrugada do mesmo modo como apareceram. Logo que estava a sós com sua humana novamente, Sofieri voltou a encará-la. Precisava levá-la dali, para longe do bulício dos curiosos, até porque em breve o sol nasceria e o tornaria cinzas se ao relento ficasse. Já se preparava para tomar Luana nos braços novamente quando entrou em sua mente uma vez mais e notou que seus pensamentos se agitavam. Ficou então imóvel, ainda de joelhos a seu lado, enquanto ela ia recuperando a consciência. Os olhos aturdidos da garota olhavam freneticamente ao redor. Ela respirou profundamente ao acordar enquanto se sentava. Saia de perto de mim, monstro ingrato. Prefiro enfrentar os perigos deste mundo maldito do que você. Luana se levantou assustada e vociferando. Estava ofegante e visivelmente segurava lágrimas nos olhos para que não caíssem. Sofieri via um verdadeiro turbilhão em seus pensamentos e, apesar da braveza que ela demonstrava, sabia que seus sentimentos cheiravam a medo. Ela sentiu a dor no pescoço e levou a mão ao local. Era bem diferente do ardume restante de outras vezes que aquele ser a sugara e que lhe soava como uma doce lembrança. Desta vez, o que sentia era uma dor crua e real. Ela respirou profundamente e, apesar de prever o que ela pensava e, consequentemente, o que faria, o ruivo apenas se sentou no banco e permaneceu ali, sem esboçar nenhuma reação. No instante seguinte, a pequena mão de Luana era arremessada em sua face com toda a força que a garota conseguira reunir, apesar de visivelmente trêmula e nervosa. Não sou seu brinquedo, muito menos uma bolsa de sangue. Se não for bom para mim também, eu não quero. Não se atreva a me seguir. Põe-se de pé e siga teu tortuoso caminho. Amaldiçoado seja. Amaldiçoado permaneça. Luana ia se distanciando a falar, como se aqueles fossem os últimos versos que aquele amaldiçoado ouviria de seus lábios, e por fim saiu correndo sozinha pela madrugada. Sofieri, com a pele pálida da face ainda esquentada pela bofetada, nada fez e apenas permaneceu a observá-la friamente todo o tempo, tal qual fazia ao vê-la distanciar-se e ganhar a noite. Poderia chegar até ela com velocidade sobrenatural e matá-la em segundos, mas não o fez. Retornar para o cemitério e buscar abrigo era o que lhe apetecia agora. Era onde um morto deveria estar, pois a alvorada viria em minutos. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresça em um ladrão de corpos. É minha noiva, minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa... Serás acaso roubador de cadáveres? O guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte. Era fria. Álvares de Azevedo, Noite na Taverna.